Na segunda metade do século XX, o Japão emergiu como uma potência econômica global. Sua rápida industrialização e inovação tecnológica cativaram o mundo. Das cinzas da Segunda Guerra Mundial, o Japão se elevou para se tornar a segunda maior economia do mundo. Essa transformação notável foi apelidada de milagre econômico japonês. O mundo se maravilhou com a proeza manufatureira do Japão. Empresas como Toyota e Sony se tornaram sinônimo de qualidade e inovação. Produtos japoneses inundaram os mercados globais. A economia do país parecia imparável. No entanto, esse período de domínio econômico não duraria para sempre. No final dos anos 1980, sinais de alerta começaram a surgir. Uma bolha de preços de ativos, inflada por especulação excessiva, pairava no ar. O eventual estouro da bolha marcaria um ponto de virada para a economia japonesa, mergulhando-a em um período prolongado de estagnação. O ano de 1990 marcou um momento decisivo para o Japão. O longo mercado de ações em expansão do país começou uma queda vertiginosa. O Nikkei 225, o principal índice de ações do Japão, atingiu o pico recorde de 38.915 em 29 de dezembro de 1989. Apenas 2 anos depois, havia despencado para metade do seu valor. Esse declínio dramático não se limitou ao mercado de ações. Os preços dos imóveis, que haviam disparado para alturas insustentáveis, também despencaram. O colapso da bolha de preços de ativos teve um impacto devastador na economia japonesa. Os bancos, sobrecarregados por empréstimos inadimplentes, restringiram o crédito. As empresas, privadas de capital, lutavam para investir e crescer. A confiança do consumidor despencou, levando a uma queda acentuada nos gastos. O Japão havia entrado no que se tornaria conhecido como sua década perdida. A década de 1990 provou ser um período de mal-estar econômico para o Japão. O país lutava para se livrar dos efeitos do estouro da bolha de ativos. O crescimento econômico permaneceu anêmico. A deflação, uma queda sustentada no nível geral de preços, se instalou. A deflação, embora aparentemente benéfica para os consumidores, pode criar um ciclo vicioso. A queda dos preços leva os consumidores a adiar as compras, esperando novas quedas. Essa queda na demanda deprime ainda mais os preços. As empresas, enfrentando lucros em queda, são forçadas a cortar custos, incluindo salários. Isso leva a uma espiral deflacionária, uma situação parecida com a que o Brasil viveu em alguns momentos da sua história. Apesar de vários esforços do governo para estimular a economia, o Japão lutou para recuperar seu antigo dinamismo econômico. A década perdida lançou uma longa sombra, com seus efeitos persistindo por muitos anos. Em 2021, Fumio Kishida assumiu o cargo de primeiro-ministro do Japão. Ele chegou ao poder com um plano para revitalizar a economia japonesa. Sua política econômica principal, apelidada de Novo Capitalismo, visava abordar algumas das questões estruturais que atormentavam o Japão há décadas, como a desigualdade social, algo que também preocupa o Brasil. O plano de Kishida se concentrou em várias áreas-chave. Isso incluiu a promoção da inovação, investimento em tecnologia digital e combate à desigualdade de renda. Ele também prometeu aumentar os gastos do governo em programas sociais. O novo capitalismo de Kishida foi recebido com reações mistas. Alguns analistas elogiaram seu foco em reformas estruturais de longo prazo. Outros argumentaram que faltavam detalhes concretos e que dependia muito dos gastos do governo. Seção 5. Brotos verdes ou falsa aurora. Analisando o desempenho econômico recente do Japão. Nos últimos anos, a economia japonesa tem mostrado alguns sinais de vida. Após um longo período de estagnação, o país experimentou um crescimento econômico modesto. No entanto, esse crescimento tem sido desigual e frágil. Vários fatores contribuíram para o recente desempenho econômico do Japão.
Isso inclui um iene mais fraco, que impulsionou as exportações, e o aumento dos gastos do governo. No entanto, o consumo privado, um impulsionador fundamental do crescimento econômico, permaneceu lento. A pandemia de Covid-19 também teve um impacto significativo na economia do Japão, assim como nas economias do mundo todo, incluindo o Brasil. O país enfrentou bloqueios e interrupções nas cadeias de suprimentos globais. Apesar desses desafios, a economia japonesa mostrou alguma resiliência. Seção 6. Uma paisagem global, em mudança. O declínio da classificação econômica do Japão. Por décadas, o Japão ocupou a posição de segunda maior economia do mundo. No entanto, nos últimos anos, perdeu terreno para potências econômicas emergentes, como a China, um cenário que lembra a ascensão do Brasil no cenário global. Em 2024, a Alemanha ultrapassou o Japão para se tornar a terceira maior economia do mundo. Essa mudança nas classificações econômicas globais reflete vários fatores. Isso inclui o rápido crescimento econômico da China e a relativa estagnação da economia japonesa. O Japão também enfrenta desafios demográficos, com uma população em declínio e envelhecimento. Apesar desses desafios, o Japão continua sendo um participante importante na economia global. É uma potência tecnológica e um grande exportador de bens e serviços. No entanto, enfrenta a crescente concorrência de economias emergentes. Seção 7. Um novo rumo. A mudança na política monetária do Banco do Japão. Durante anos, o Banco do Japão, ou BOJ, manteve uma política monetária ultra-frouxa, algo parecido com o que o Banco Central do Brasil já fez em alguns momentos. Manteve as taxas de juros em níveis extremamente baixos e se envolveu em compras maciças de ativos em um esforço para estimular a economia. No entanto, essas políticas tiveram sucesso limitado em impulsionar a inflação e o crescimento econômico. Nos últimos meses, o BOJ sinalizou uma mudança em sua postura de política monetária. Começou a aumentar as taxas de juros e reduzir suas compras de ativos. Essa mudança de política foi impulsionada por vários fatores, incluindo o aumento da inflação e o desejo de normalizar a política monetária. A mudança de política do BOJ foi recebida com reações mistas. Alguns analistas elogiaram a medida, argumentando que ela é muito atrasada. Outros expressaram preocupações de que ela poderia prejudicar a frágil recuperação econômica do Japão. Seção 8. Nuvens de tempestade no horizonte. Ameaças externas à economia do Japão. Enquanto o Japão luta com seus desafios econômicos domésticos, também enfrenta uma série de ameaças externas. Isso inclui instabilidade geopolítica, tensões comerciais globais e o risco de outra recessão global. A guerra comercial em andamento entre os Estados Unidos e a China representa um risco particular para a economia dependente de exportações do Japão. O Japão está altamente integrado às cadeias de suprimentos globais, e qualquer interrupção nos fluxos comerciais pode ter um impacto significativo. Além disso, o recente anúncio pelos Estados Unidos de potenciais tarifas de importação de automóveis levantou preocupações no Japão. O Japão é um grande exportador de automóveis para os Estados Unidos, e essas tarifas poderiam ter um impacto significativo em sua economia. Seção 9. Olhando para o futuro. O futuro econômico do Japão e os desafios à frente. O futuro econômico do Japão permanece incerto. O país enfrenta uma série de desafios de longo prazo, incluindo declínio demográfico, baixo crescimento da produtividade e um alto nível de dívida governamental, desafios que, em certa medida, ressoam com a realidade brasileira. No entanto, o Japão também tem uma série de pontos fortes, incluindo uma força de trabalho altamente educada, uma forte base tecnológica e um sistema político estável. O sucesso das reformas econômicas do Japão dependerá de uma série de fatores, incluindo a capacidade do governo de implementar reformas estruturais,
a capacidade do Banco do Japão de gerenciar sua política monetária de forma eficaz e o ambiente econômico global. A jornada econômica do Japão foi marcada por períodos de crescimento notável e estagnação prolongada. A capacidade do país de enfrentar seus desafios atuais determinará se ele pode recuperar seu antigo dinamismo econômico e garantir um futuro próspero.